E aí, pessoal, professor Lucas Crivellari aqui. Hoje eu fiquei quase o dia inteiro sem poder usar a voz, né? Eu tava com uma dor terrível de garganta, agora eu melhorei, né? Depois de uma bezetacil daquelas e um pouquinho aí de antibiótico que eu tô tomando. Vamos ver se resolve. Aí eu resolvi fazer um vídeo aqui porque eu vi esse último boletim informativo da POESP. Tá lá no site do sindicato, né? Cita aqui, ó, data do dia 11/3, ou seja, hoje, cita, ó. Vitória contra a privatização das escolas. A POESP conquista sentença de mérito em ação civil pública contra as privatizações das escolas, né, escolas estaduais aí, de São Paulo. Vamos ver, ó. A POESP conquistou mais uma vitória na justiça contra o programa de privatização de escolas estaduais de Tarcísio de Freitas em Renato Feder. Eu vou trazer aqui todo o boletim informativo para vocês, né? Faço a leitura dele aqui, que ele é pequeno, e depois eu vou tecer aqui alguns comentários. Vocês podem concordar, discordar, tá? O espaço aqui é para isso mesmo. Então vamos lá, ó. O juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, da Terceira Vara da Fazenda Pública, deu sentença de mérito em ação civil pública da POESP, em que suspende os efeitos dos leilões de 33 escolas realizados na Bolsa de Valores de São Paulo em outubro e novembro de 2024. Em sua sentença, o juiz afirma, abre aspas, a licitação e a pretensão de concessão a particular da gestão de escolas públicas comprometem o serviço público de educação porque pressupõe equivocadamente ser possível dissociar o espaço físico da atividade pedagógica. Incorre-se em erro de compreensão sobre os múltiplos sentidos da pedagogia ao se sustentar alguma imaginária independência da estrutura física em relação ao projeto educacional. Propõe-se uma artificial divisão entre a gestão do espaço físico escolar e a atividade desenvolvida em sala de aula. O risco dessa política pública, vale repetir, é o comprometimento da autonomia pedagógica por afetar diretamente a gestão democrática. Abre aspas. Há, portanto, o direito postulado, porque se atenta contra o serviço público de qualidade ao se pretender entregar à iniciativa privada por 25 anos as escolas da rede pública e compromete-se a efetividade do princípio constitucional de gestão democrática da educação pública. Abre aspas, ante o exposto, julgo procedente o pedido para reconhecer a ilegalidade da concessão à iniciativa privada da gestão de atividades desenvolvidas nas escolas públicas do Estado de São Paulo e decretar a invalidade dos leilões realizados em 29 de outubro e 4 de novembro de 2024. Bom, pessoal, diante do exposto, o que eu posso dizer para vocês? Lei, ela tem que ser cumprida. Então, assim, eu posso concordar, posso achar lindo, posso achar maravilhoso que seja diferente daquilo que está na lei, e você pode ter uma opinião contrária. Independente disso, o que vale é o que está na lei. A Constituição, então, nem se fala, né? É a mãe das leis, se eu posso usar esse termo. E a Constituição diz que tem que ter uma lei federal para regulamentar a questão da educação brasileira. E essa lei a gente conhece por LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB versa, entre seus artigos, sobre a gestão democrática e cita repetidamente, né, durante todo o texto da lei, esse termo, né, gestão democrática. E para a gestão ser democrática, ela tem que ser feita ali com a opinião, com a participação de todos. A partir do momento que a escola passa, independente se vai ser uma parte ou se vai ser toda, mas a partir do momento que a escola passa para a mão da iniciativa privada, você está indo contra a LDB. Eu posso até pensar aqui comigo, nossa, vai ser ótimo, né? Privatiza aquela parte que eu acho que não está dando certo, deixa só a parte que talvez daria certo. Você pode pensar de um jeito, mas isso pouco importa porque a gente precisa de lei para que isso seja legal. Então não adianta eu ser governador, eu ser senador, eu pensar X, eu pensar Z, e eu não ter uma lei aprovada, sancionada, que me permita fazer esse tipo de alteração. Seja ela, na maioria das vezes, aí,
sancionada a cunho aí, né, para a federação ou dentro ali do estado, dentro do município, né, de acordo com aquilo que é possível fazer também, né, porque normalmente você tem uma lei federal, depois você regulamenta ela no estado, no município, mas você não pode fugir muito da lei federal, porque se você foge muito da lei federal, alguém entra com uma ação, pode até perder na primeira instância, mas ganha na segunda, porque vai ser olhado aquilo que está na lei federal, a lei que está regulamentando o município e o estado pode, né, de certo modo, ser inconstitucional do ponto de vista de quem vai julgar o mérito ali de acordo com a lei federal. Então, pessoal, para que uma coisa dê certo, ela precisa ter embasamento legal. O embasamento legal, ele está relacionado à lei. Então, se não tem lei, você não consegue fazer isso que o governador gostaria de fazer. Ele pode até conseguir, ele pode até manter, mas a tendência é que uma hora caia. Tá? A mesma coisa de professor que foi efetivado sem concurso. Por exemplo, em Minas Gerais caiu. São Paulo, boa parte não caiu. Isso não significa, não tem uma segurança jurídica que nunca irá cair, né? São Paulo é um estado forte, tal, enfrenta muitas vezes aquilo que a federação põe ali, né? Deixa o negócio torar ali, segurou, tá segurando. Uma hora pode chegar e cair, todo mundo que está estável ali perder a estabilidade, porque não foi feito aquilo de acordo com a lei, né? De acordo com o que a lei determina, pelo menos a lei federal, né? Então pode ser que uma hora, né, venha a cair aquilo que não está de acordo com a legislação, né, mesmo que tenha uma legislação local regulamentando, às vezes não está de acordo com a federal, então o risco é grande, existe um risco jurídico, todo mundo sabe o tanto que no Brasil é complicado por essa questão aí de risco jurídico, né, risco de interpretação, então é bem complexo. E outra coisa que o pessoal não está entendendo é que você pode até ter uma posição ideológica, né? Ela pode ser de direita, extrema direita, ela pode ser de esquerda, extrema esquerda. Mas uma hora, essa posição ideológica que você tem, ela vai conflituar com a sua prática, com aquilo que faz com que você, né, leve para casa o pão de cada dia. E às vezes, mesmo você tendo uma posição ideológica tal, se você agir dentro daquilo que a sua posição ideológica diz que é o correto, você pode se prejudicar muito a ponto de ficar até sem emprego. Porque se você segue só aquilo que a sua posição ideológica acha que é o certo, muitas vezes você vai se prejudicar, porque existe uma legislação, né? Existe uma Constituição. Se você sai dessa Constituição, você pode estar, ou se você briga para mudar uma lei ali que tem a ver com a sua prática de trabalho, você pode estar indo contra você mesmo. Você pode estar dando chicote para alguém te chicotear. Então, assim, tem muita coisa ali que você precisa entender, né, antes de tomar a decisão, aceitar o risco, né? Eu acho muito bonito que seja, sei lá, obrigatório todo mundo, né, fazer tal coisa, mas eu sei que eu não vou poder participar disso. Mas por que eu estou cultuando que seja assim? Então, se eu vou estar de fora disso? Então, está tendo muito esse conflito. E comparar as nossas legislações com legislações fora. A visão dos Estados Unidos é uma. A democracia para os Estados Unidos é um tipo de democracia. A direita dos Estados Unidos é um tipo de direita, essa é a verdade. A do Brasil na prática, ela se divide ali, né, ela busca alguma coisa, mas aquilo que está nos Estados Unidos, se for implantar no Brasil, não vai dar certo. A cultura deles é diferente. A quantidade de brancos, comparada com a quantidade de negros, por exemplo, nos Estados Unidos, é maior, né? É bem diferente. No Brasil, não. No Brasil, a maioria das pessoas são consideradas pardas, negras, né, de outras etnias ali. No Brasil, é crime, o racismo é crime. No Paraguai, não é crime, ou não se configura um crime, como se configura aqui o racismo. Nos Estados Unidos também não. Né? O salário de um trabalhador norte-americano é X. O salário de um trabalhador brasileiro é Y. A economia americana, ela
entra tantos milhões, a brasileira não. Né? O professor, se ele quer continuar trabalhando em serviço público, ele tem que defender o serviço público. Né? A extrema-direita brasileira, e eu não estou fazendo uma crítica necessariamente à extrema-direita brasileira, eu estou fazendo uma ponderação aqui, tá? Sobre como quem fala, mas não pratica o que fala. Tá? E aí você tem que pensar bem, ó, pô, eu tô falando, eu tô querendo isso, mas a hora que acontecer isso, vai me afetar diretamente. E aí? Eu vou querer que afete a mim diretamente? Então tem que pensar muito, né? Tem coisas que não tem muito sentido, na minha opinião. Por exemplo, eu vi aqui numa cidade próxima de Minas Gerais uma greve de servidores onde tinha a fala, eu não faço greve porque eu sou de direita. Eu faço greve porque eu sou de esquerda. Gente, tem nada a ver. Teve uma vez ali que os policiais fizeram greve em Goiás, se eu não me engano, a cidade ficou sem segurança nenhuma. Então o pessoal percebeu que policial normalmente tem uma tendência para a direita, né? Não são todos, mas tem. O pessoal percebeu que não dava para brincar com aquilo. Então, muitas vezes o policial não faz greve porque se o policial parar, acabou. É bandido assaltando em qualquer lugar. Então eles já ameaçam uma greve, o governo já corre ver o que dá para fazer para resolver. Professor não, professor se não parar, se não ir para cima, não consegue nada. Essa é a verdade. Porque eles não estão nem aí. Para eles, segurança pública, talvez a saúde ali, é o que importa na prática. A educação importa muito no papel, importa muito na ideologia de X, de Y, de Z, mas na prática acaba que o que importa é saúde e segurança pública, principalmente. Então, não faz greve, porque se ameaçar fazer, o governo já vai correr para ver o que dá para resolver. Senão acontece o que aconteceu em Vitória, acontece o que aconteceu em Goiás. Então não tem muito a ver esse negócio de não fazer greve porque é direito de esquerda. Também não tem muito a ver, não vou participar do sindicato porque eu sou de direita e o sindicato a maioria é de esquerda que tá ali. Nada a ver. Então, se fosse assim, eu não ia ter parlamentar de direita ou não ia ter parlamentar de esquerda porque, né, no parlamento a maioria é de esquerda, ou no parlamento a maioria é de direita, ou o governo é de esquerda, o outro é de direita, nada a ver. A luta pela classe, ela tem que ocorrer. Independente se a maioria que está lá no sindicato é de uma classe, a maioria que está no governo é de outra, tem que acontecer. O brasileiro tem que parar com esse negócio de divisão ideológica e pensar mais dele. Então, antes de pensar qual que é a sua ideologia, pense a que classe você pertence. Brigue primeiro pelos direitos da sua classe. E São Paulo tem muita gente inteligente, né? Então brigue pelo direito da sua classe. Depois você briga pela tua ideologia. Porque quando tiver uma reforma administrativa, vão existir ainda as carreiras típicas de Estado. Ou seja, eu faço uma reforma administrativa, a maioria da população vai trabalhar ali de maneira contratada, terceirizada ali, né? Aliás, a maioria do pessoal que vai trabalhar, sei lá, trabalha a direita defende isso, né? Trabalha de maneira terceirizada para privatizar o serviço, o Estado ser mínimo, mas ainda assim tem carreiras típicas de Estado. Então você, professor, brigue para que o professor faça parte dessa carreira tipo de Estado se você quiser continuar sendo servidor público. Seja unido, seja uma classe unida. Porque quando eles forem escolher qual que é a carreira típica de Estado, eles incluem os professores. Eles vão incluir aquelas classes mais unidas. Tem certeza que policial não vai ficar de fora. E pode ser esquerda, pode ser direita, que tiver fazendo uma reforma administrativa. Então, gente, parem de brigar por ideologia em primeiro plano quando o assunto for educação. Briguem pela educação de modo a unir a classe de professores, a unir aquilo também junto ali que for positivo para os alunos, que for possível unir, mas primeiro briguem por isso. Pensem se aquilo que vai ser feito depois como terceirizar a escola vai ser pior ou melhor para vocês antes de tomar a decisão de apoiar, mesmo que o político que esteja ali seja um político que você admira. Porque ele não tem essa visão de carreira, ele tem a visão macro. Às vezes até uma visão que você acha legal, mas como professor talvez não seja. Aí se você assina, se você concorda, você é professor, você trabalha aí em serviço público, processo seletivo, aí você vai ser contratado pela empresa, a empresa que vai achar. Às vezes ela vai achar que você não vai servir
é porque tem muito mais gente, porque vai ter politicagem também, no sentido assim de escolher, né? O cara, ele vai escolher quem for mais obediente. Então não tem democracia nessa escolha também. Em outras áreas pode ser até que ajude, que seja mais interessante, mas na educação, que é um lugar de fazer as pessoas pensarem, né? A escola é tão importante, o professor, a autonomia do professor é tão importante que tem países da Europa aí que introduziram computadores ali no começo dos anos 20 agora, né, de 2020, e um ano depois já tiraram, proibiram completamente o computador, celular dentro de salas, voltou o professor ali com lousa e caderno para escrever, porque estava perdendo a coordenação motora fina, eles estavam se tornando intelectualmente menos capazes ali do que os seus pais foram no passado, e isso foi notório. Então a educação, o professor, o quadro, o escrever ainda faz muita diferença. E os países da Europa estão percebendo isso. Então brigue pela sua categoria. Junte você que é de direita, junte você que é de esquerda, forme um só. Briga pra categoria. Depois vocês quebram o pau, né? Desculpa usar esse termo, para outros assuntos. Mas briguem pela mesma categoria. Vamos fazer isso em São Paulo. Se os outros estados não fazem, se o Brasil não faz, vamos fazer em São Paulo. Porque senão, quem vai enrolar a unha somos nós, da educação. Forte abraço, viu, pessoal?